E aí, pessoal, vamos lá, continuando. Vamos ver aqui alguns métodos, tá? De método para encontrar raízes de funções. Bom, agora é o seguinte, você vai ver alguns métodos que talvez não sejam aqueles métodos que se use na prática ou se use para fazer a prova do professor Manuel, por exemplo, tá? Mas que é interessante você conhecer, porque na prática o que ocorre é o seguinte, que na prática, senhores, você vai ter situações lá que você vai ter que analisar qual vai ser o método que você vai aplicar. Não é assim chegar e aplicar qualquer método. Tá? A gente vai ter situações em que um determinado método pode servir para um determinado problema, mas para outro pode ser que não sirva. Então, daí a importância de você saber utilizar exatamente os métodos e saber qual vai ser utilizado. Então, vamos ver alguns métodos. Esse método no ponto fixo talvez não seja o melhor, e não é o melhor, é apenas um método, é um dos métodos, certo? Mas que é bom você saber, porque na prática pode ser que de repente você venha utilizar. Então é interessante você saber, tá? As prerrogativas são as mesmas das quais nós já vimos anteriormente, ou seja, você tem uma função contínua no intervalo de ATB, que contém uma única raiz, etc, etc. Tá? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que agora você vai ter aqui uma sequência x índice k que é extraída de uma função inicial. Tá? Você tem uma função inicial que é dada do teu problema, e agora você vai então encontrar novas funções que você vai chamar de g de x e que de repente você vai poder utilizar, desde que essa função convirja para determinados valores, tá? Esteja convergente. Essa que é interessante. A convergência aqui é extremamente importante. Bora ver aqui. Olha só. Como é que você vai aplicar? Você tem aqui, então, a função, que é f de x, ó, você pode perceber aqui, tá? F de x, e você vai encontrar, a partir dessa função f de x, tá? O ponto de determinação de um ponto fixo, dada pela função g de x, ok? Que é uma função de interação. Então, dessa forma, então, você vai ter uma forma interativa, que é o g de x, que é dado por x mais a de x vezes f de x. Essa aqui é uma expressão da equação da reta tangente. Tá? Desde que o a de xi, que é a raiz que a gente quer encontrar, seja diferente de zero em xi, aí nós teremos um ponto fixo de x. A interpretação gráfica é exatamente a função x, que é g de x, ela tem como raiz a abscissa do ponto de interseção da reta r de x igual a x com a curva g de x. Então, vamos ver logo um exemplo aqui, fica mais fácil você entender. Tá? Olha só, x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero, que a gente já viu quais são as raízes dessa função, né? Que é menos 3 e menos 2. Né? Aliás, menos 3 e 2, digo. Menos 3 e 2 são a raiz dessa função. Então, veja, quando a gente isola, por exemplo, o valor de x, tá? É interessante isolar o valor de x, quando você passa x ao quadrado para o segundo membro e menos 6 para o segundo membro, vai ficar mais 6. Então, dessa forma, você vai ter a primeira função, vai ser 6 menos x ao quadrado. De novo, isola-se o valor de x, tá? Passa x ao quadrado para o segundo membro e passa o 6 para o segundo membro, vai ficar 6 menos x ao quadrado. Essa é a primeira função. Uma segunda função seria você isolar o valor de x ao quadrado, passando x menos 6 para o segundo membro, vai ficar 6 mais menos x. Então, dessa forma, como eu quero o valor de x, então extrai a raiz quadrada, vai ficar 6 menos x. Ok? Outras duas funções, você pode fatorar x ao quadrado mais x. Ok? X ao quadrado mais x, e fatorando, fica x vezes x mais 1, menos 6 igual a 0, isola o valor de x, e dessa forma então você vai ter 6 sobre x menos 1 e outra 6 sobre x mais 1. Essas então são as possíveis funções g que você vai ter que testar, né?
utilizando exatamente uma sequência de funções, né? Ou seja, uma função interativa. Então aqui nós temos aqui graficamente, né? Olha só, uma reta, que é a função x, com a curva g de x, que é exatamente uma das curvas que a gente pegou aqui, foi essa aqui, tá? E aí então você vai obter exatamente a interseção dessas duas funções, que é a função psi2. E aí você vai verificando exatamente se a sequência vai convergindo ou não para a função psi. Mas ela vai só convergir, a sequência vai convergir para psi quando o k tende para o infinito. Ou seja, a partir do momento que você vai fazendo a interação, você vai observando se o x de k, a sequência x de k vai convergindo. Se não for, aí você esquece e vai passando para outro, tá? Então, essa é uma coisa inevitável. Ou seja, você vai ter que testar todas, ou às vezes duas, às vezes três. Aqui convergiu, você pronto, pode esquecer as outras, se você não testou. Então, bora ver novamente aquele exemplo, tá? X ao quadrado mais x menos 6, já vimos que pode ter várias variantes, né, da função x. E vamos considerar que a gente já sabe quais são as raízes, né? Nós sabemos quais são as raízes, que é menos 3 e 2. E vamos testar a função g1 de x igual a 6 menos x ao quadrado, tá? O ponto inicial aqui é dado 1,5. De propósito, né, porque ela está próximo de 2 aqui, né? Só para a gente ver se ela vai convergir ou não, tá certo? Então vamos lá. Aí o que é que você faz? Então você vai ter a raiz, né, que é 2, x0 é 1,5, e a função que você vai testar é 6 menos x ao quadrado. Como esse valor aqui é o inicial, que é 1,5, você começa por ele. 1,5, fica 6 menos 1,5 elevado ao quadrado, 3,75. Aí você pega 3,75 que você encontrou, você joga novamente na função g, 6 menos x ao quadrado. Então fica 6 menos 3,75 elevado ao quadrado, que é igual a menos 8,0625. Pega esse valor, substitui na função e verifica, deu menos 59,00 alguma coisa. x4, novamente pega esse valor, substitui na função, deu menos 3.405, ou seja, não está convergindo, tá? Está convergindo para valor nenhum. E aí então, você esquece essa função e vai para outra, tá? A outra, vamos pegar a raiz quadrada de 6 menos x com x0 igual a 1,5. Tá? Então, novamente, 1,5 aqui você pegou, substitui na função raiz quadrada de 6 menos x, que fica 6 menos 1,5, deu 2,12, etc. Tá? Você pega esse valor, substitui agora novamente, você vai ter 1,9694. Pega esse valor, substitui novamente, deu 2,07626. Pega esse valor, substitui, deu 1,998,092. Pega esse valor, substitui, 2,00. Ou seja, você percebe aqui claramente que está convergindo para 2. Tá? Então essa aqui foi uma boa escolha e, portanto, você pode exaltar essa função aqui, tá certo? Selecionar essa função como sendo a função do ponto fixo, ok? Porque ela está convergindo aqui para a raiz que você está querendo. Então, é um sistema, é um método, talvez não seja e não é o melhor método, tá? Vamos ver mais para frente um método bem melhor do que esse, mas tranquilamente você pode bem utilizar, se for necessário em algum momento da sua vida, como analista numérico. Muito bem. Pronto, vamos passar isso aqui adiante, que não vai cair na nossa prova. Agora sim, Newton-Raphson. Esse é um método interessante, pessoal. Interessante por quê? Porque é um método que é simples também, que nem aquele outro ponto fixo, tá? Você percebeu também que não tem grandes coisas, mas que requer exatamente alguns cuidados, tipo, por exemplo, derivada. Tá? Você vai ver que ela necessita que você saiba derivar. Mas não é só isso, derivar você sabe. O problema todo é
quando você vai implementar esse algoritmo. Esse que é o problema. Implementar um algoritmo, tá? Pode ser simples ou não, depende exatamente da complexidade, porque, por exemplo, em muitos casos, às vezes você já tem, por exemplo, MATLAB, você já tem um pacote que deriva a função. Tudo bem, mas depende, tem funções que não são tão simples assim de você encontrar a derivada. Então é um problema, é um gargalo que você tem exatamente nesse método. Agora você vai perceber que ele realmente é um método muito interessante, tá? Muito interessante. Eu costumo dizer que se você não é um bom jogador de futebol, você aprende com Newton Raphson. Por quê? Porque você dá um chute inicial, dá um chute lá que bate lá na trave, lá, ou então bate lá bem longe da trave. O Newton Raphson ele vai trazendo a bola exatamente para o gol. Olha que legal, né? Então é um método muito interessante, tá? Bom, as prerrogativas também são as mesmas, F tem que ser contínuo, intervalo, e outras coisas mais que são interessantes aí para você obter exatamente aplicar o método. Interessante porque ele diz aqui que você parte exatamente da interseção da tangente à curva num ponto com o eixo das abscissas. Então isso aqui realmente é bem interessante. E a gente vai ver daqui a pouco, tá, a representação gráfica do comportamento do método Newton-Raphson, para você verificar exatamente como é que ele funciona do ponto de vista geométrico. O x0 também é importante, porque você vai ter que ter um ponto inicial, ou seja, um valor inicial, um chute inicial. Tá? Então esse chute inicial o professor vai dar, mas em alguns casos você vai ter que descobrir quem é esse x0. Então se você sabe sobre a função, tem algumas informações sobre a função que você está querendo determinar, é possível que você dê um chute bem dado, tá? Que você não precisa fazer muitas interações. Então, método interessante. Então, ele parte do pressuposto aqui do método ponto fixo, a gente não vai entrar em detalhes, tá certo? Vamos passar aqui adiante, ok? Essa parte matemática, ou seja, ele parte do princípio que você sabe o método do ponto fixo, que é dado por x mais a de x vezes f de x, né? Então, qual é a ideia? A ideia é buscar a função a de x tal que g' de x é igual a zero. Então, claro que você tem aqui g de x, que é x mais a de x vezes f de x. A derivada da função é 1 mais, aí você pega aqui a regra do produto da derivada, né? Deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira e deriva a segunda. Isso aí você sabe. E aí então você vai ter exatamente g' igual a 1 mais a de xi vezes a derivada da função aplicada em xi. Mas pessoal, cadê outro termo? Acontece que o f de xi tem que ser igual a zero, certo? Porque é exatamente isso que nós queremos. Queremos exatamente obter uma função que aplicada em xi seja igual a zero. Então, obtendo isso aqui igual a zero, esse termo aqui vai zerar e ficamos somente com esse termo aqui, a de xi vezes f' de xi mais 1, ok? Bom, e ainda, partindo do pressuposto que a derivada da função é zero, aí você vai ter 1 mais a de xi vezes f' de xi igual a zero, daí então você vai ter a de xi igual a menos 1 sobre a derivada da função aplicada em xi, né? De onde você toma a de x igual a menos 1 sobre a derivada da função. Então, a função de interação vai ser exatamente uma função de x que vai ter a seguinte expressão: x menos a função derivada dividido pela derivada da função, que será exatamente tal que a derivada aplicada em xi seja igual a zero, certo? E eu estou mostrando tudo isso aqui porque essa parte é matemática, né? A derivada da função é 1 menos, quer dizer, quando você deriva essa função aqui, ok? G de x, que é x menos f de x sobre a derivada da função, e você aplica novamente a derivada, então você vai ver que vai aparecer a derivada segunda aqui, ok?
E aí então parte desse pressuposto aqui, que a função de que se é igual a zero, que a derivada da função é igual a zero, desde que a derivada aplicada em que se seja diferente de zero. Então aí você vai ter a sequência recursiva, que seria dada por x índice k menos a função de f de x k dividido pela derivada da função. Chegamos onde queríamos. Agora, aquela parte matemática é só para mostrar, senhores, que Newton-Raphson vai utilizar essa expressão, tá? A parte matemática que a gente viu é somente para mostrar. Agora, o que a gente vai utilizar na realidade é essa expressão, tá certo? X índice k mais 1 recebe o x índice k menos a função aplicada em x índice k dividido pela função, pela derivada da função f derivada da função aplicada em x índice k, tá bom? O k está variando, obviamente, 0, 1, 2, etc, tá bom? Bom, a motivação geométrica, tá certo? Eu vou explicar geometricamente, porque a parte matemática que é meio cansativo, então olha só, fica mais fácil de você observar. Então, olha só o que está acontecendo. Aqui está o XI, tá? Percebam? XI. O chute inicial está aqui, ó, x0, tá bem afastado aqui, como você pode perceber, tá? Da raiz, que é o XI. Aqui em vermelho aqui nós temos o gráfico. E aí o que a gente faz? A gente pega primeiramente o x0, por x0 e f de x0 a gente traça uma reta tangente por x0, que é exatamente a primeira interação. Quando você fizer isso, certo? Que é a primeira interação, você vai obter um x1. Então observe que o x1 agora está do outro lado. O x0 foi inicial, estava à esquerda, agora o x1, tá? O próximo x1 da interação está à direita. Okay? Aí você levanta para obter exatamente o ponto x1 e f de x1. E por esse ponto, na própria função, você traça uma reta tangente. Quando você traçar uma reta tangente, olha o que está acontecendo aqui, ó, x2. Ó. Então você percebe que agora ele está convergindo, tá certo? Para a raiz. No próximo ponto que você vai obter, olha tá aqui o ponto, aqui o x2, você levanta, né, você vai obter o x2 f de x2 e traça novamente uma reta tangente. Quando você traça uma reta tangente, que é essa aqui, ó, você vai obter então o x3. Observe então que o x3 aqui está convergindo aqui para a raiz que se pelo método de Newton-Raphson. Quer dizer, interessante aqui, né? Como eu falei anteriormente para você, se você não é bom de bola, então o método de Newton-Raphson ele traz a bola exatamente para o gol, tá? Vai trazendo até chegar bem próximo aqui de onde está a raiz, ok? Então, o teorema da convergência diz que se f de x, a derivada e primeira e a derivada segunda forem contínuas no intervalo i que contém a raiz, que se, né, tal que f de x é igual a zero, e supondo que o f' de que se é diferente de zero, então vai existir um intervalo i bar, está contido em i, contendo então a raiz que se, tá? Tal que x0 está no intervalo i bar e, portanto, a sequência gerada é dada pela fórmula recursiva x índice k mais 1 igual a x índice k menos a função aplicada em xk dividido pela derivada da função aplicada em xk. Isso aí vai convergir, essa expressão, essa fórmula vai convergir para a raiz. Teste de parada, você verifica então se a função aplicada em x índice k em módulo vai ser menor que a tolerância, menor ou igual que a tolerância, ou se o módulo da diferença entre xk mais 1 até xk dividido por xk mais 1 for menor ou igual que a tolerância. Então, essas duas aqui são os testes de parada, senhores, para que você possa aí verificar exatamente se a raiz está próxima, se a raiz que você está encontrando, se os valores que você está encontrando está próxima do XI,
né, de acordo exatamente com o valor de epsilon dado, tá bom? O algoritmo é bem simples, claro que aqui é bem simples, mas você tem, olha só, que verificar qual seria exatamente o pacote para você implementar a derivada da função. E às vezes não é tão simples, tá? Então, o k recebe 0, o x0 recebe x, enquanto o critério de interrupção, ou seja, os testes parados não foram satisfeitos e o k for menor que um limitador, né? Porque senão, se você de repente não der um limitador também, pode ser que de repente você entre em loop, tá? Então é importante você colocar um limitador. O k recebe k mais 1 e o xk mais 1 recebe o xk menos a função f de x em k dividido pela derivada da função aplicada em xk, tá? Em while, tá? Fim enquanto. Vamos ver aqui um exemplo, senhores, olha só, esse exemplo aqui já está bem mastigado, principalmente esse exemplo aqui de novo, pensa. Então vamos lá, x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0, tá? Exemplo clássico. Sabemos já que uma das raízes é 2. E vamos pegar x0 igual a 1,5. Só para você entender aqui, ó, tá? Entender que de repente esse método ele converge maravilhosamente bem. Você não precisa escolher na opção, não. Você já tem expressão. Newton-Raphson. Então você não precisa escolher. É interessante isso. Então, olha só. X menos f de x dividido pela derivada da função. Aí quando você substitui a função, né, x ao quadrado mais x menos 6, dividido pela derivada da função que é 2x mais 1, e aí então você começa a testar com o valor inicial 1,5. No primeiro vai dar 2,06, olha só. Que maravilha, já começou a convergir. Na segunda você observa que dá 2,0076, olha que maravilha. Né? Percebe que está convergindo para quanto? Para 2. No terceiro deu 2,0076, ó. Perfeito, está convergindo para 2. Verificaram aí? Quer dizer, muito rápido. A convergência dele é extremamente boa. Bom, parada depende muito do que se, né? Então ele é bem melhor do que o método ponto fixo, porque no ponto fixo você precisa testar de uma por uma. E no método de Newton-Raphson não precisa testar coisa nenhuma. Olha só, um outro exemplo aqui, bem simples para você entender, tá? X ao cubo menos x menos 1, com a tolerância, né, que é o epsilon, é 0,002, e os zeros se encontram no intervalo, tá? Menos 1 a 0 e o outro de 1 até 2, tá bom? Vamos considerar que o x0 seja 1, ou seja, chute inicial, 1, ok? Aí você pega, então, aplica a recursividade xk mais 1, recebe exatamente xk menos f de xk dividido pela função aplicada em xk, ok? Aí substituindo, vai ficar x menos a função x ao quadrado menos x menos 1 dividido pela derivada da função que é 3x ao quadrado menos 1, ok? Muito bem, aí você testa, aliás, testa não, vai substituir. A primeira iteração, observa que o x0 é 1, então substituindo a função vai dar 1,5. Tudo bem, aí você faz o teste parado, ou seja, calcula o modo da função, deu 0,865, que é maior que epsilon. Na segunda função você pega 1,5, aí já vai testando, deu 1,34, 78. Aí você faz o teste de parada, que é o modo da função aplicada em x1, aí você vai ter 0,622, que é maior que epsilon, então continua. Tá. Aí terceira aproximação, aí já com aquele valor, substituindo a função, você obteve 1,3252 para o teste de parada, ok? Modo da função aplicada no valor que você encontrou deu 0,02, que ainda é maior que o epsilon, mas veja bem que está próximo, né? Está bem próximo do epsilon que a gente está querendo. Bom, aqui nós estamos a tabela, né? Observe aqui os x que nós encontramos, vamos encontrando, tá? 1,5, 1,34, 78, 1,32, 50, 1,32, 47, 1,32, 47, etc. Olha só,
Aqui, ó, 9,24 vezes 10 elevado a menos 7, isso aqui já poderia parar aqui, porque esse valor aqui é bem menor do que o valor do epsilon. Então, eu poderia parar aqui. Mas se você quiser mais uma interação, só para dar um acerto maior, tá certo? Você poderia tranquilamente dizer que a raiz seria 1,3247178, tá certo? Com 5 interações, ok? E o epsilon 0,02, é claro que aqui você já poderia parar, ok? Muito bem, então esse é o método de Newton-Raphs, muito bom, ok? Como você percebeu aí na nossa videoaula, tá bom? As vantagens são rapidez de convergência, desempenho elevado, e as desvantagens, como eu falei para você, é a tal da derivada que não é tão simples de ser implementada, tá? Essa é uma desvantagem, mas se você for um bom programador, se você tiver um bom programador do seu lado, isso não é problema, tá? Difícil de implementação, por que é difícil de implementação? Exatamente por causa da derivada, esse é um problema, tá? Muito bem, na próxima aula então vamos ver o método secante e a gente encerra as nossas videoaulas. Senhores, até a próxima.